Bom, pessoal, vocês acabaram de ver com a Lorena como criar o personagem da HQ de vocês, correto? Agora eu vou trazer aqui para vocês como configurar o background, né? No caso, a parte de fundo do gibi, tá? E também colocar legendas, balões de fala, falas do narrador, tá bom? Que são configurações adicionais que se estendem para além do seu personagem. Afinal de contas, um gibi ele não é feito tão somente com o personagem, né? Ele não é só o personagem estático ali, sem falar nada, né? Bom, vamos lá. Eu vou aumentar a tela aqui para ficar mais nítido para vocês, tá? Para configurar o background, para configurar o fundo do meu gibi, eu vou vir aqui em estúdio. Vocês estão vendo aqui, ó? Estúdio, tá? Perfeito. E aqui eu vou poder modificar o meu background, o meu fundo da tela, tá? Se eu quiser modificar, trocar, eu não quero usar essa casa, tá? Eu quero dar outra temática para o meu gibi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em BGO, de background, que é justamente essa tela de fundo. Vou clicar aqui, tá? E aqui você vai ter diversas opções de fundo para sua historinha. Você vai ter casinhas, você vai ter edifícios, olha aqui, ó, edifícios. Você vai ter escolas, você tem 13 páginas de opções aí para você exercitar a sua criatividade, a sua imaginação e poder colocar todo tipo de fundo na sua imagem, tá? Na sua história. Então aqui tem também um escritório, tem uma quadra de basquete, um jardim muito bonito, né? Isso aqui deve ser o que? Um banquinho de pós-jogo, um parque, outro parque, mais um parque, uma biblioteca. Olha, com a temática japonesa, né? Com a temática nipônica aqui, um teatro, uma praia. Cara, tem até as pirâmides do Egito, praia também. Uma temática imagem neve, né? Ó, são várias as opções aqui, ó. Novamente a temática japonesa, uma coisa assim mais cyberpunk, uma coisa mais noturna. Aqui lembrando também um pouco da Coreia do Sul, ó. Não faltam opções para você estimular sua criatividade nas histórias, tá? E poder aí colocar o fundo que você quiser. Até fundo aquário tem, ó. Que legal, cara. Tá? Parque de diversões para criança, piquenique, fundo do mar. São inúmeras as opções aqui, tá? Aqui tem até navio, ó, navio pirata. Tem aí 13 telas de opções para você escolher o que você quiser para sua historinha, tá? Eu vou colocar aqui esse Central Station, tá? Eu posso fazer um ajuste, tá? Do meu fundo, supondo que eu queira ele um pouco mais pro alto, tá? Eu venho aqui em Adjust, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Adjust, no canto inferior direito, ou inferior esquerdo, na verdade. E aí eu posso movimentar ele aqui, ó. Se eu quiser virar pro lado esquerdo, eu viro aqui. Se eu quiser virar pro lado direito, eu viro aqui. Se eu quiser trazer ele todo para a esquerda, eu clico aqui, ó. Pode ver que ele está se deslocando. Se eu quiser trazer ele para a direita, eu clico aqui. Aqui, ó, no X, você tem um controle, tá? De centralização. Supondo que eu queira ele mais, o meu background, o meu fundo mais para baixo, eu venho aqui, ó, clico para baixo, tá? Ah, eu não quero ele desse jeito, eu quero ele com as configurações iniciais, tá? Então eu venho aqui em Reset, ó. Pronto, zerou, tá zerado, tá? Supondo que eu queira aumentar a escala, eu queira deixar o meu background mais focado, então eu venho aqui em mais, ó. E ele vai aumentar o ponto central, tá? Se eu vier aqui em menos, ele vai diminuir o meu ponto central. Para você não precisar ficar perdendo tempo aqui com esse mais e com esse menos, né? Supondo que você queira voltar à configuração original, porque normalmente é a melhor configuração, né? A mais nítida e com, assim, melhor disposta, né? Por assim dizer. Você pode vir aqui em Reset, tá? Bom, finalizamos o ajuste de background, o ajuste de tela de fundo para o nosso gibi,
tá? Então, a primeira cena a gente vai ter aqui, tá bom? Então, vou fechar aqui no canto superior direito, nesse xizinho, tá? Já tá do jeitinho que eu quero. Aqui eu posso alterar o gradiente de cor, tá? Então, eu posso vir aqui em Color Grad, tá? E aí eu posso alterar, eu posso de repente deixar mais opaco ou menos opaco, eu posso deixar ele com uma cor diferente. Então, vamos aqui alterar a opacidade aqui, ó. Tá vendo que tá ficando mais rosa? Mas eu não quero ele rosa, eu quero ele da cor que ele tem mesmo, tá? Eu posso alterar também, ó, essa cor aqui de cima, tá? Mas eu não quero, eu quero ele em estado normal, tá bom? Pronto, perfeito. Agora, pessoal, a gente vai tratar dos balõezinhos de fala dos personagens, tá certo? Então, eu vou selecionar qualquer personagem aqui. Vamos pegar o Looney, tá? E aí, a gente vem aqui em chat, ó, em chat, tá? Chat é conversa em inglês, tá? Então, eu vou criar um balãozinho de fala pro Looney, tá bom? Uma vez que eu defini o meu personagem, eu vou criar um balãozinho de fala para ele. E aí, aqui, eu posso determinar qual tipo de fala que ele vai ter. Então, por exemplo, esse balãozinho de fala aqui, e eu acho que eu vou até fazer um corte aqui no vídeo, explicando detalhadamente o que quer dizer cada balãozinho de fala, né? Bom, ele representa uma fala, né? Então, se eu coloco esse balãozinho de fala, ó, cliquei em cima dele, tá? Cliquei em cima dele, e aí eu coloco, oi, vírgula, tudo bem, né? Aqui eu posso salvar, lembrando que eu tenho aqui um máximo de largura de 90 caracteres. Então, se eu colocar mais de 90 caracteres, ele simplesmente não vai aceitar. Aqui é o erase, ou seja, é apagar a fala. Se eu clico aqui em erase, ele apaga a minha fala, tá? Deixa eu colocar aqui, oi, tudo bem. O Looney vai falar, oi, tudo bem? E eu vou salvar o meu balãozinho de fala, tá vendo? Perfeito. Salvou o balãozinho de fala. Se eu quiser alterar, por exemplo, para ele pensando, isso aqui é um balãozinho de pensamento. Sempre que vocês verem esse balãozinho aqui, é porque o personagem vai estar pensando, mas ele não vai estar verbalizando, ele não vai estar falando o que ele acha, tá? Outro balãozinho de fala. Esse aqui, ele pertence a grito. Então, se o personagem estiver gritando muito alto, ele vai estar usando esse balãozinho, tá certo? E pode ter também um balãozinho que não, simplesmente não tem, assim, não tem balão nenhum, ele é só a fala por si só, o que eu não recomendo vocês a fazerem, tá? Outra coisa que é interessante aqui no nosso gerador de HQs é justamente a questão do nome, ó. Se eu venho aqui em cima e clico aqui, ó, ele vai colocar o nome do personagem que tá tendo aquela fala, tá? Eu não gosto de colocar, eu particularmente, mas, tá? É sempre possível. Se eu quiser ajustar a altura do balãozinho de voz, né, ou de pensamento, ou de grito, em relação à cabecinha do personagem, eu venho aqui em Adjust, tá? E aí eu posso rotacionar, tá? Eu posso levantar ele em relação ao personagem, tá? Eu posso botar mais pro lado, tá? Eu posso aumentar a escala, ó, se eu quiser deixar o balão maior, tá? Eu vou resetar aqui, tá? Porque eu gosto dele nessa configuração. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Fazer esse ajuste aí dos balãozinhos de vocês. Vou rotacionar aqui um pouquinho, ó, e vou colocar mais pra esquerda aqui, ó. Vou bem pra esquerda aqui, tá? Pronto. Deixei como eu queria. E agora, supondo que eu queira alterar a cor. Tem duas coisas que eu posso alterar a cor, tá bom? Eu posso alterar a cor da borda e eu posso alterar a cor daqui, ó, das letras, tá? Então, vamos alterar a cor da borda, tá? Esse azul. Ponto que eu queira mudar aqui a cor das letrinhas da conversa, tá bom? Vou vir aqui em Chat Colors, tá? Chat Colors. Cliquei nesse vermelho e aqui nesse vermelho, nesse primeiro aqui, tá?
você vai usar para alterar a cor das letrinhas da conversa. Então, eu vou querer colocar esse meio verde aqui, ó. Esse meio verde é bem legal, tá? Coloquei meio verde. E eu quero alterar também, ó, a cor do balãozinho em si. Eu vou colocar ele vermelho, tá? Então, eu venho aqui. Vou colocar ele no vermelhão. Vermelhíssimo aqui, tá? Tá vendo que ficou vermelho? Tá? Vamos ver o que esse aqui muda? Quero ver o que esse aqui muda. Olha lá, ó. Ele muda lá dentro, ó. Tá vendo? Ele muda o background do balão de fala. Massa demais. Deixa eu fechar aqui. Então, já deixei aqui com uma borda vermelha. Se bem que essa borda vermelha tá horrorosa. Eu acho que eu vou tirar ela. Vou deixar tudo preto mesmo. Tá muito bom. E a letrinha também, ó, que é esse primeiro aqui, eu vou deixar ela preta também, tá? Pra ficar tudo igual. Perfeito. Balãozinho de fala ajustado, tá? Eu vou fechar aqui. E aí, eu posso também mudar, por exemplo, o tamanho do meu personagem, a escala de tamanho do meu personagem dentro da minha HQ, né? Então, eu posso aumentar ele, por exemplo. Se eu quero visualizar como ele está na história, eu posso clicar aqui no olhinho, tá? E aí você vai ver o tamanho que ele tá e a disposição de onde ele tá. Quero voltar aqui ao menuzinho, quero que o menu apareça. Clico em qualquer lugar da tela, tá bom? Aqui eu vou colocar ele menor, tá? Não quero ele tão grande assim. E aqui, ó, você clicando em cima do personagem, desde que ele não esteja nesse modo visualização, tá? Porque se ele tiver, você não consegue mexer. Você consegue manusear o personagem dentro aqui do cenário, tá bom? Coloquei ele aqui, vou aumentar a escala dele e vou botar ele rotacionado pro lado aqui, ó. Vamos botar ele rotacionado aqui, levemente caído aqui, tá? Aqui eu posso fazer alterações nos olhos dele, tá? Pode ser que ele esteja piscando, que ele esteja todo felizinho, né? De diversas formas. Eu vou deixar os default eyes, ou seja, o padrão, né? Posso alterar a boca dele aqui, vou colocar ele falando, ó, tá? Se quiser colocar ele cantando, qualquer coisa assim, ou muito bravo, uma brilhante ideia, qualquer coisa você pode colocar aqui também no emoji, tá? Tem vários emojizinhos que dá pra você usar junto com o personagem. Aqui você tem o emoji de adjust, então eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, e aqui fazer o ajuste de configuração do emoji, tá? Ó, passar pro lado, rotacionar, mesma coisa, mesmo processo, tá? Deixa eu resetar aqui, tá? E aí, vou vir pra cá. Pronto, default. Eyes, mouth. Eu vou deixar default. Face editor. Aqui também tem como editar as feições, tá? Dele. Deixa eu sair daqui. Bora lá pro estúdio de novo. Acabei saindo lá sem querer. Pronto, pessoal. Aqui com ele, eu acho que só a pose que tem como alterar, ó. Dá pra você colocar a pose que você quiser, tá? Vou deixar a pose padrão, tá? A pose do dispositivo mesmo. E agora a gente vai colocar o texto de narração, porque existem muitas HQs onde existe um narrador, ou seja, uma pessoa que está externa à história, tá? Explicando aí os fatos que acontecem e tudo mais. Então a história ela pode não se desenrolar somente com as falas dos personagens, mas também tem um personagem externo, por exemplo, um pai, ou um narrador mesmo, alguém que está narrando aquela história, que está contando aquela história ali e que sabe de detalhes que os personagens em si não sabem. Tem até uma previsão de futuro, qualquer coisa assim, tá? Supondo que essa história aqui tenha um narrador, tá? Como é que a gente vai colocar isso? Como é que a gente vai inserir isso na história? Vem aqui em text, ó, tá?
Aqui você tem um texto padrão, tá? Você pode definir aqui o estilo, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tá aparecendo aqui em cima, ó. Você tem... aqui a gente, alterando esse estilo, você vai ver que ele vai aumentar deixar translúcido, tá? Vai ficando cada vez mais translúcido, ó. Tá vendo? Até zerar, até sumir, tá? A fala do narrador. Esse quadradão aqui, ele é utilizado necessariamente para fala de narrador, tá? Alguém que tá de fora comentando a história, tá certo? Normalmente, existe um degradê aqui, tá? É porque aqui você não tá vendo, porque o degradê ele não tá muito nítido, tá? Mas se eu trocar aqui, ó, colocar meio rosa esse aqui, e esse aqui deixar azul, você vai ver que tem um degradê aqui, tá certo? Aqui eu altero a cor do texto, então vamos supor que eu queira deixar preto. Não quero deixar preto, não. Deixa ele meio branco aqui pra poder aparecer aqui, senão não dá. Tá? Aqui vamos supor que eu queira deixar, ó, eu quero deixar tudo laranja. Deixa tudo laranja. Eu vou alterar aqui o degradê, o gradiente aqui de baixo também, pra deixar ele bem laranja. Pronto. Quero alterar essa borda aqui, que eu achei horrorosa, meio azul. Venho aqui e coloco ela preta, por exemplo. Pra mim combina mais, tá? Ah, Dominique, quero ajustar onde é que vai ficar a fala desse narrador. Perfeito, vem aqui em Adjust, ó. Adjust, tá? E aí, ó, desloco pra onde eu quiser. Coloco do jeito que eu quiser, ó, com rotacionando. Se eu quiser aumentar a escala, aumentar aí a área coberta pela fala do narrador, eu consigo também, tá? E é isso, pessoal, tá? Terminei aqui. Se eu quiser voltar pro valor padrão, mesma coisa, reset, tá? Eu vou deixar ele bem aqui pra cima, ó, tá? E posso voltar aqui, tá? Então, eu vou colocar meu personagem mais pra cá, vou diminuir a escala dele, ó, deixar ele menorzinho, tá vendo? E aí, eu vou mexer nele, ó, vou botar ele mais pra cá. Bom, pessoal, é isso, tá? Agora vocês já estão aptos a criar as HQs de vocês, tá? E aí a gente vai passar para uma outra parte, que no caso é você passar para o papel mesmo, você passar para formatação de HQ, tá bom? Nos vemos lá.